Olá. Por que que o engenheiro na obra é necessário? Por que que não é só fazer o projeto e pronto? Bom, existe uma coisa de obra, né, que é feito medições, certo? E essas medições, elas são muito importantes para a obra. Claro, se você tem um cliente que já tem uma equipe com uma experiência boa, certo? Você tem experiência também com o cliente que já funcionou várias vezes a obra, muitas vezes não é tão essencial visitar a obra. Porém, quando você é um engenheiro que trabalha por conta, você não trabalha para uma empresa que você já conhece todos os funcionários e existe conflito de interesse entre cada parte, é essencial que o engenheiro esteja na obra. Como que seria isso? Bom, vamos analisar primeiro esse artigo do Marcos Barbosa e do professor Paulo Bastos, certo? Ele basicamente fez um estudo, certo? Onde ele foi em algumas obras e analisou os traços de concreto daquela obra. Bom, a gente tem na norma 6118, certo? Que o FCK mínimo para uma obra é de 20 megapascal, para uma obra urbana 25 megapascal, certo? Isso é um concreto de uma resistência aceitável, certo? Se você abre um software de dimensionamento estrutural, ele já vem com FCK de 20 no mínimo, certo? Geralmente vai ter possibilidades até 50 ou mais, certo? Porém, muitos engenheiros pensam, o FCK vai de 20 a 50, porque o meu software diz que vai de 20 a 50 e pronto. Tá? Então, se eu não confio muito concreto, vou considerar 20. Tá? Mas vamos dar uma olhada aqui nesse artigo. Bom, nesse artigo ele foi em algumas obras, tá? Então foi em total 13 obras e analisou o FCK de cada obra. Vamos dar uma olhada no FCK de cada obra? Bom, 6,6, 9,8, 9,7, 11,7, 5,6, 10,7, 17,4, 10,3, 11,9, 13,3, 7,3, 22 e 8. Tá? Então, de 13 obras que foram executadas só pelos pedreiros, uma tem FCK 20, certo? Uma tem FCK 20, certo? Dessas obras, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 obras têm um FCK menor do que 10, certo? Então, quando é feito, geralmente na obra acontece o quê? A gente tem um efeito triplo, que é o quê? Bom, o pedreiro vai querer um slump bom, ele vai querer um concreto fácil de trabalhar, certo? Um concreto que não vai, que quando o cliente olha, não vai ter uma aparência ruim, certo? Então, esse é o primeiro efeito. Então, o pedreiro ele quer que o serviço dele pareça de qualidade, certo? Ele quer um serviço que seja bom de fazer. Então, não quer um concreto difícil e não quer nenhum concreto que tenha uma aparência ruim depois, certo? Consequentemente, muitos pedreiros fazem o quê? Vão trabalhar com brita zero e trabalhar com bastante água no concreto, certo? O cliente não se importa, brita 0, brita 1 geralmente tem o mesmo custo, e brita 2 também, mesmo custo. Porém, para o cliente tem uma coisa que muda, né? Bom, a brita e a areia, o volume é basicamente fixo, né? A gente não consegue economizar na quantidade de areia no concreto, nem na quantidade de brita, né? Talvez mínima coisa, mas é muito difícil, certo? Agora, cimento é caro, né? Se a gente for pensar no concreto a R$ 300 o metro cúbico, né? A gente está falando metade disso ou mais vem do cimento, certo? Então, o que o cliente vai fazer? Não, economiza no cimento. Não precisa colocar tanto cimento assim, vamos economizar, certo? E daí a gente precisa do terceiro contraponto, que é o quê? Que é o engenheiro falando, precisa seguir o traço, precisa medir na padiola. Eu sei que fazendo na pá é mais fácil, mas tem que medir na padiola. Tem que controlar a quantidade de água, não é jogar água à vontade no concreto e tem que colocar a quantidade mínima de cimento e respeitar o fator água-cimento. Só que o que acontece se não tem engenheiro? Bom, se não tem engenheiro, o pedreiro coloca mais água, o pedreiro coloca uma brita menor, porque é mais fácil trabalhar, apesar de ficar um pouquinho mais fraco, mas isso aí é detalhe, certo? O cliente pede para comprar e gastar menos cimento, né, porque o cimento é caro. Então o cliente pensa no custo, o pedreiro pensa na aparência da obra e não tem ninguém pensando na qualidade do concreto. Consequentemente, a obra vai, o concreto vai para o saco mesmo, né? Por isso que tem obras aí com 5, 10 anos, tem várias vigas apresentando patologias, né? E a alvenaria em volta dessa viga também apresentando patologias. Por isso que muitas lajes já deformam, né, com pouco tempo, certo? Porque FCK 5,6 não tem como, né? Um concreto realmente extremamente fraco, tá? A gente viu aí que tem muito concreto aí feito em obra, então com certeza isso aqui é só uma amostra, né? Na prática existem milhares de obras no Brasil aí, todas sendo feitas com FCK menor do que 10, certo? Então isso aí é um risco, certo? Se você
não vai na obra, certo? Você não controla isso aí, ou não tem ninguém que controla isso aí, é um problema, certo? O engenheiro precisa estar na obra para controlar isso aí. Claro, se você tem um pedreiro de confiança que sabe que ele vai medir na padiola aquela coisa, que ele vai colocar o aditivo também, né? Que o cliente geralmente também vai pedir, não precisa colocar o aditivo, isso aí é frescura do engenheiro, ele vai pensar, certo? E vai colocar o aditivo, vai controlar a água e tudo mais, aí pode ser feito concreto na betoneira mesmo, certo? Agora, caso contrário, é um custo muito alto por concreto, né? Por quê? Porque você vai pagar por um concreto de qualidade de qualquer maneira, tá? Ou você vai pagar pagando por concreto de qualidade e tendo concreto de qualidade, ou não pagando pelo concreto de qualidade e não tendo concreto de qualidade, né? Tendo uma obra aí que em 5, 10 anos não vai estar muito mais dentro da qualidade, aí para uma pessoa que demorar dentro dela, né? Vai ser complicado, uma pessoa olhar para aquela parede toda fissurada, né? Aqueles pilares rachando e achar, vou morar aqui, não. Complica mesmo, tá? Então, muito cuidado aí, primeira coisa. Isso aqui é uma coisa que realmente pode acontecer. Agora, tem outra coisa que pode acontecer, que é o quê? Bom, primeira, é uma coisa que realmente eu me impressionei porque em um mês aconteceu 3 vezes, né? Eu olhei ensaios de solo de outros engenheiros e aconteceu isso 3 vezes. Bom, esse é o primeiro ensaio de solo que eu vi, certo? Bom, regra básica do ensaio de solo é, chegamos no 10, alivia, tá? Chegamos no 20, beleza, tá? Então esse aqui é um ensaio de solo, certo? Onde nós temos o quê? Bom, nós temos que chegamos a 14 golpes aqui aproximadamente aí 5 metros. Tá, beleza, 14 golpes aí já alivia. Porém reduziu para 13 e foi para 5 de novo. Então aí é um problema, né? Porque se o ensaio de solo aumenta, mas depois baixa, provavelmente ele pegou alguma pedra, alguma coisa assim, e deu problema, tá? Mas o que aconteceu? Bom, foi descendo, 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 9 e de repente ele parou. Peraí, mas 9 não é, né? As regras é 30 golpes em 15 centímetros, ou 50 golpes, ou 5 golpes sem descer nenhum centímetro, né? E não aconteceu isso aqui, tá? O que aconteceu aqui para ter parado esse ensaio de solo? Bom, a gente vai descer lá embaixo, tá? Claro, apaguei o nome do cliente e tudo mais, né? Mas a questão é, tem uma nota aqui. Foi paralisado 10 metros 45, atendimento à especificação do cliente. Então, outra coisa, infelizmente, que pode acontecer é o cliente contrata um ensaio de solo e fala, não, quanto que custa o ensaio de solo? Ah, é R$ 80 o metro. Ah, então eu faço 10 metros lá no meu solo, tá bom. Ah, tem cliente que pensa isso. O que aconteceu aqui? Bom, ele parou nos 9 metros, nos 10 metros aqui, 10 metros 45, parou. E agora? Bom, agora você tem 9 golpes a 10 metros. Além disso, você sabe que não dá para confiar muito nesse terreno, porque foi de 14 para 5. Certo? Então, isso aqui foi, imaginando que o ensaio de solo aí foi R$ 80, foi feito 2 furos, né, com 10 metros, a gente está falando de R$ 1.600 que o cliente pegou, um saco de R$ 1.600, jogou na privada e puxou a descarga, tá? É isso que aconteceu, certo? Não serve para nada esse ensaio de solo, a gente não chegou num 10 garantido, tá? A gente não consegue fazer uma fundação decente que vai garantir 50 anos nesse tipo de solo, certo? Então, isso aqui é um problema, tá? Outro ensaio de solo, tá? Isso é de outro engenheiro, não é do mesmo engenheiro, não são nem engenheiros aí que se conhecem, tá? Mas esse aqui seria um outro ensaio de solo, tá? A gente vê que um detalhe um pouco diferente, tá? Mas outro ensaio de solo. E novamente aqui o que acontece? Bom, a gente tem 4, 4, 3, 3, chegamos aí num 7 e volta para 6, isso aí é normal, tá? E chega no 8. O que acontece quando chega no 8? Para. O que aconteceu? Furo limitado pelo cliente a 12,5 metros. Tá? Então, novamente, o cliente ligou, quanto que custa o ensaio de solo? Ah, custa tanto, então eu faço só 12 metros lá no meu solo. O que aconteceu? Não chegou nem em 10 golpes, tá? Então, novamente, isso aqui é o que? O cliente pegou um saco de dinheiro, jogou na privada e puxou a descarga, porque esse tipo de solo, assim como o dinheiro que foi pela privada, vai para o chão e ninguém nunca mais vai achar, né? Não serviu para nada isso aqui, certo? Mais um ensaio de solo. Opa, não, peraí, esse aqui tá bom. Esse aqui parece que tá bom, né? Opa, eu tive 23, 17, 18 golpes e foi para 5 com 0 centímetros. Então aqui parou, né? Realmente. Mas tem aquela regra, a gente não faz um furo de solo, a gente tem que fazer pelo menos 2 ensaios SPT. Por quê? Bom, porque se a gente fez um ensaio SPT e ele parou do nada, pode ser que pegou alguma rocha, pode ser uma pedra, alguma coisa, um matacão e simplesmente parou, certo? Inclusive, nesse caso, a gente parou aqui a 4,20 metros, certo? 4,15 metros aproximadamente aqui, houve impenetrabilidade, certo? Então o cliente, opa, 4,15 metros, pronto, posso largar um prédio de 20 andares em cima desse 4,15 metros, pronto, tá? Mas foi fazer o segundo ensaio de solo, e o que aconteceu? Chegou a 7 metros, tá? E chegou a 7 metros e não chegou nos 50 que deveria ter chegado aqui, né? 5 golpes aí a 0 centímetros, 41 golpes com 15. Não, o que aconteceu?
é que foi só até 14 golpes com 28, ou seja, um SPT de 15. Mas, novamente, o encerramento do ensaio se deu por atingir a profundidade limite contratada. Então o cliente perguntou quanto que é o ensaio de solo. Ah, não, faço só 7 metros. Ah, aquele outro furo, primeiro furo lá já deu a 4 metros, né? Então dá para fazer 50, um prédio de 20 andar a 4 metros. Então esse aqui eu vou ignorar e vou mandar construir no outro. Tá? Então, novamente, outra coisa que pode acontecer na sua obra. Tá? 3 exemplos diferentes, engenheiros diferentes. O que aconteceu? O que? O cliente mandou parar o ensaio de solo, porque ele achava que naquela profundidade estava bom, certo? Isso não existe. Não existe. Ah, o cliente acha que aquela profundidade está bom. Não. Existem motivos, tá? Mas acontece muitas vezes o quê? O cliente fala que vai fazer, não, faço só até 10 metros. A empresa aceita, vamos fazer só até 10 metros, pelo menos conseguimos aí um serviço aí para uns 2, 3 dias, podemos fazer o ensaio de solo naquele cara até os 10 metros. Tá? Então, você precisa estar na obra. Quando você está contratando um cliente novo, que te garante que ele não é um cliente assim? Muitos clientes são assim, tá? 3 clientes aqui diferentes, de engenheiros diferentes, fazendo a mesma coisa, mandando parar ensaio de solo porque eles achavam que estava bom, certo? Na verdade, são 4 motivos que a gente pode parar o ensaio de solo, né? Que é o quê? Bom, a gente pode parar. O primeiro motivo é que a gente deu aqueles 30 golpes né, em 15 centímetros. O outro é 50 golpes em 30, tá? Então, 50 golpes ali de uma vez só, beleza, pode parar. O terceiro motivo que ele também pode parar um ensaio de solo é se ele deu 5 golpes e não desceu nenhum centímetro, tá? Então ele também pode. E o quarto motivo, né? Inclusive o quarto motivo que se você me mostrar esse ensaio de solo aqui, na verdade é o único motivo aceitável seria se o cliente desistiu de construir. Então se o cliente desistiu de construir, opa, se o cliente, por exemplo, olhou esse ensaio de solo aqui, viu que a 13 metros não chega um ensaio de solo razoável, ele pode, não, isso aí eu vou desistir desse terreno, vou vender e comprar outro, tá? Isso é uma solução aceitável, tá? Todo o resto não é, né? Nesse caso, o cliente viu, opa, tem água, eu não vou passar da água, certo? Então, às vezes acontece que o cliente pensa isso, tá? Mas na prática, isso aqui não funciona, tá? Então, se não foi a primeira, segunda, terceira coisa, foi a quarta, né? Isso aqui é uma coisa para desistir da obra. Se o cliente não desistiu da obra, a única coisa recomendável que você faça é que você desista dessa obra, porque é um cliente problemático, tá? Então, se você tem um cliente novo, é muito recomendado que você vá no dia que vai fazer o ensaio SPT e converse com os pedreiros, né? Ou com os operadores do aparelho, né? Se tem alguma limitação assim, né? Porque se tem, é a mesma coisa que não ter um ensaio SPT, certo? Você está arriscando muito assinando um RT aí, colocando sobre um SPT de 8, certo? Mesma coisa que você está arriscando muito colocando o seu RT sobre um SPT de 9, certo? Isso aqui é uma coisa absurda, né? Você colocar uma obra aí em cima de um SPT tão baixo assim, que não para, né? Porque poderia ter acontecido que mais 4 metros chegaria no SPT de 30. Tá? E aí era só fazer uma estaca de 4 metros a mais e subiria realmente muitos andares aí sem dificuldade, certo? Agora, no 9 realmente é muito complicado, certo? A gente não pode confiar nesse ensaio de solo, certo? E mesma coisa também com o concreto, tá? Precisa de um fiscal de betoneira na obra, se vai ter um concreto aí betoneirado que você não conhece, nem o pedreiro, nem o cliente, certo? Pode acontecer simplesmente do cliente falar, economiza no concreto, economiza no aditivo, e o pedreiro pensar, eu vou economizar na resistência e vou economizar no diâmetro da brita. E acontece o quê? Bom, acontece um FCK de 5, certo? Se você não quer ir para a obra, se você acha que sujar a bota é uma coisa muito horrível, tá? Infelizmente você está arriscando isso na sua obra, tá? Se você acha que ir para um ensaio SPT porque é muito sujo, você está arriscando o cliente chegar e te apresentar isso, certo? Se você aceita qualquer obra, você está arriscando isso, certo? Então, na prática, vá à obra, certo? Quando você sai do solo SPT, vai à obra. Ah, mas eu vou perder meu dia. Não, você vai ganhar o dia garantindo um SPT de qualidade ali e também vendo como que é um SPT, né? Porque geralmente o tipo de engenheiro que pega uma obra aí que o cliente manda mais do que ele, certo? Que o cliente sabe mais estrutura que ele, é o tipo de engenheiro recém-formado, né? Recém-formado aceita o projeto que vier e se o cliente vier com essa coisa aqui, acaba aceitando, né? Quando o engenheiro tem experiência, certo? Se um cliente chegar para mim e falar, ó, eu tenho esse SPT, o que tu constrói? Eu não construiu nenhuma casa de cachorro em cima disso aí, certo? Então, isso que um engenheiro com experiência que se preocupa com o crédito ele vai fazer, tá? Ele vai falar, desculpa, mas eu não vou me sujeitar a isso, né? Se você quiser, me entrega esse SPT aí até chegar nos 30 golpes, pelo menos, tá? Aí dá para parar. Antes disso, realmente é uma humilhação, né? Falar isso, faz isso aí do jeito que eu quero mesmo. Não. Se você sabe mais do que eu sobre fundação, você mesmo faça, né? Então, casos aí bem graves, tá? Mesma coisa aqui. Se
seu cliente não quer seguir seu traço concreto e não aceita você na obra para olhar como está sendo feito o traço concreto e não aceita o traço concreto que você passa para ele, deixe de fazer a obra sozinho, porque ele deve saber mais de obra que você, tá? Do contrário, você manda no concreto, tá? Você é um engenheiro. Se você faz uma estrutura, você manda no concreto, você manda na fundação, tá? Não tem, o cliente acha que é assim, não. Tudo bem, ele pode te dar uma sugestão. Ele pode falar, se eu fizer uma estaca hélice contínua ao invés de uma Strauss, pode ser mais econômico. Aí, tudo bem. Agora, o cliente não pode falar, eu vou fazer só ensaio até onde eu achar bom. Não. E o cliente também não pode falar, eu vou fazer o traço concreto do jeito que é mais barato. Não. O jeito mais barato é o jeito que o engenheiro está passando. Porque todos os outros jeitos não vão ter uma qualidade, né? Você vai economizar, não pode economizar na qualidade, beleza? Então, seria isso. Até a próxima.